Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal, chegando para mais uma edição do nosso Entre Livros e Ideias. Hoje, nós vamos seguir com a nossa segunda aula sobre o livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Hoje eu quero falar um pouco sobre o capítulo 1 do livro 1. O livro 1 dessa obra é intitulado O Certo e o Errado como Indícios para a Compreensão do Sentido do Universo. O certo e o errado como indícios para a compreensão do sentido do universo. E o título do capítulo 1 é A Lei da Natureza Humana. Então, só esses dois títulos já nos dão bastante ideia para discutir sobre a intenção do que Lewis quer transmitir nesse capítulo. Primeiro, a questão do certo e do errado, da moralidade. Será que existem padrões objetivos reais para o certo e para o errado? Lewis vai defender que sim. Inclusive, essa é uma questão que está muito presente no próprio direito até hoje, que é a questão da lei natural. O que faz uma ação ser justa ou injusta? É simplesmente a lei positiva, a lei escrita na Constituição ou em uma lei? Entendem alguns teóricos, no caso do próprio direito, que não, porque uma Constituição, para que ela seja boa, ela tem que ser justa, mas ela tem que ser medida a partir de uma outra referência. Essa outra referência, portanto, seria a chamada lei natural. A lei natural, no caso, Lewis a chama de a lei da natureza humana, porque ela é também uma lei que está presente, não é simplesmente uma invenção, uma convenção social, na visão de Lewis, o que ele quer transmitir. E, evidentemente, na visão do cristianismo também existe, sim, uma objetividade naquilo que é correto e naquilo que é errado em termos morais. Então, nesse capítulo, Lewis procura mostrar que todos os homens intuitivamente reconhecem que certos comportamentos são corretos e desejáveis, enquanto outros são incorretos e não são desejáveis para a convivência. Ainda que algum comportamento tido geralmente como incorreto seja tolerado em função de alguma conveniência pessoal, mas tão logo esse comportamento seja adotado contra esse indivíduo, contra si, ele acaba denunciando aquele comportamento como injusto. Por exemplo, Lewis nos traz algumas situações do cotidiano. Quando alguém nos promete algo e não nos dá aquilo prometido, nós dizemos, você tem que fazer porque você prometeu. De repente, se eu fiz a promessa e não estou disposto a cumpri-la, eu vou argumentar de várias maneiras para não fazê-lo. Porém, no dia em que alguém me prometer algo e não cumprir, imediatamente eu denunciarei aquela pessoa, aquela atitude, como sendo injusta. Um outro exemplo é quando alguém chega primeiro em determinado lugar e outra pessoa toma o lugar dela, por exemplo, na fila, ela diz, isso não é justo. Por quê? Porque eu cheguei primeiro. Então, há uma série de pequenas frases, de falas do nosso dia a dia que apelam para um suposto padrão que deve julgar, então, nossos comportamentos como bons ou maus, como corretos ou incorretos. Esse conjunto de princípios é o que Lewis vai chamar de a lei da natureza humana ou simplesmente a lei moral. É com base nesses princípios, nessa lei, que todos nós fazemos reivindicações dia a dia, requerendo justiça ou requerendo correção das pessoas em relação a nós, nossos contratos, no nosso dia a dia de trabalho, na vida cotidiana. Algumas pessoas podem objetar dizendo, não, mas na verdade não existe essa coisa de certo e errado, tudo é muito relativo. Então, Lewis, espirituosamente, vai dizer, então nós não poderíamos afirmar que os nazistas estavam errados. Se não, o certo não é algo real, então como poderíamos afirmar que os nossos inimigos estão errados? É necessário que reconheçamos algum padrão objetivo, com base no qual nós julgaremos se as ações do inimigo foram corretas ou não. No caso, ele menciona o nazismo porque está dentro daquele contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Então, mesmo as pessoas que negam a existência do certo e do errado,
e defendem esse relativismo, o fazem com base em algum padrão que eles entendem, porque é melhor ser relativista do que reconhecer que há algum tipo de certo e errado de modo objetivo. Então eles entendem dessa maneira. Vide que o termo moralista hoje, ele é um epíteto negativo, é um adjetivo negativo, e equivale a dizer que a pessoa é um mau caráter, é um hipócrita, ou um bárbaro, ou um malvado, que já é um julgamento moral, e está apelando, evidentemente, para algum tipo de padrão. Uma das coisas que distingue a lei moral é que nós podemos quebrá-la, enquanto que a lei natural nós não temos como quebrá-la. Não podemos, por exemplo, ir contra a lei da gravidade, mas podemos mentir. No próximo vídeo comentarei o capítulo 2, onde Lewis responde a algumas objeções acerca da lei moral. Se inscreva no canal, ative o